Pessoas inteligentes realmente podem acreditar nesta Bíblia e nas coisas de Deus? Você sabe, pessoas realmente inteligentes, intelectuais, acadêmicas, confiam suas vidas a Cristo, acreditam em Deus. E esta noite vamos ouvir essa história de alguém que é realmente um moderno, se posso dizer, Sherlock Holmes. Ele é Jay Wallace? Fez coisas incríveis. Ele é o autor de Cold Case Christianity. Ele foi um detetive de casos arquivados por muitos anos. Ele é o criador do site, blog, podcast e programa Cold Case Christianity. Bem, antes de mais nada, estou intimidado que você comece com todo esse ato intelectual. Quero dizer, meu Deus, isso não sou eu. Mas eu era alguém que veio das artes, e meu histórico era nas artes. E agora trabalho apenas com casos arquivados. E o que quero dizer com casos arquivados é que todo crime que ocorre, todo crime tem um prazo de prescrição, exceto assassinatos, certo? Então, curiosamente, se eu cometer um roubo e passarem vários anos e isso não for resolvido, bem, então não será resolvido. Porque há um prazo de prescrição. Você pode realmente sair depois disso e dizer, eu fiz isso, desculpe. Você poderia porque o caso está encerrado. Sim, certo. Mas assassinatos são diferentes. Assassinatos ficam abertos para sempre. E, de fato, é exatamente isso que eu trabalho. Eu trabalho com assassinatos não resolvidos. Eles geralmente variam entre cerca de 1979 e cerca de 1985. E então essas são coisas que, na maioria das vezes, foram abandonadas. Os oficiais de nossa agência meio que disseram, sabe, provavelmente nunca serão resolvidas. Então eu voltei e desenterrei, você sabe, né, esse cofre, né, um catálogo de assassinatos antigos não resolvidos, e comecei a trabalhá-los. E tive algum sucesso. Estivemos no Dateline, acho, mais do que qualquer outro detetive no país. Você tem que saber, é tão legal que você sabe para nós, leigos, que você realmente vá e encontre os casos de mistério de assassinatos não resolvidos. Você sabe, você está passando por todas essas evidências, quero dizer, isso é muito legal. Bem, e você sabe, você vê isso na TV, você assiste a esses programas na TV. Então você tem que, quero dizer, muito do que fazemos é de certa forma que você pode pensar que é meio chato. Aqui está o que eu faço. Eu abro um arquivo de caso que tem relatórios escritos sobre entrevistas que foram feitas nos anos 60, 70, 80, de testemunhas que, adivinhe, muitas delas agora estão mortas, infelizmente. Já se passaram muitos anos. Mas não só isso, né? Alguns dos detetives que realmente fizeram os relatórios naquela época também agora estão mortos. Então você está olhando para relatórios suplementares de um evento ocorrido no passado em que tanto a testemunha ocular quanto o redator do relatório agora não estão mais disponíveis para nós. E estamos tentando descobrir o que realmente aconteceu naquela época, mesmo que não tenhamos acesso nem à testemunha ocular, nem à pessoa que escreveu sobre a testemunha ocular. O que isso soa para você? Esses são os evangelhos, realmente. Você sabe, temos exatamente as mesmas habilidades que você usaria para examinar se um caso arquivado ocorreu de certa forma. Podemos realmente aplicar aos evangelhos. E eu era um cético e tão comprometido com minha visão naturalista do mundo. Então, para você entraria e encontraria esses casos e pegaria essas evidências antigas em que as testemunhas não estavam, e isso foi uma ponte, então, para você chegar à fé e se tornar cristão. Você tinha o quê, 35? Sim, acho que minha esposa estava mais interessada em... Você sabe, se devemos criar nossos filhos na igreja? Quero dizer, devemos criar nossos filhos? Naquela época, nenhum de nós era cristão. Não fomos criados em um ambiente cristão. Meu pai ainda é um ateu muito comprometido. E então nós... Ateu comprometido, eu adoro isso. Nós o provocamos o tempo todo. Eu escrevi o primeiro livro e dei a ele 6 meses depois. Você leu meu livro? Ele disse, bem, eu comecei. Eu disse, cara, que tipo de pai não lê o livro do próprio filho? Você sabe, eu o provoquei sobre isso. Sim, eu disse, quer saber, você deveria ler. E se eu dissesse algo ruim sobre você no 12º capítulo? Você nem saberia. Você deveria ler o livro. Então, o segundo livro eu realmente escrevi para ele. Então, estou esperando que ele realmente o leia. Mas isso é o que é comprometido, você sabe. Ele era como eu, éramos muito parecidos. Então, eu entrei em uma igreja pela primeira vez, uma igreja evangélica. Uma igreja não era realmente para qualquer coisa além de um casamento ou um funeral. Eu ia à igreja por esses motivos, mas era só isso. Então, eu entrei nessa igreja aos 35 anos e o pastor meio que apresentou Jesus como um cara inteligente. Sim, você sabe, é um cara inteligente que tinha coisas importantes a dizer no primeiro século. Você pode querer ouvir o que ele tem a dizer. Acho que Dallas Willard disse que ele era o homem mais inteligente que já viveu. Aí está.
E é exatamente assim. É assim que ele foi apresentado para mim. E eu pensei, sabe, estou interessado nesse tipo de cara. Sim, da mesma forma que você estaria interessado nos escritos de Sócrates, ou Baha'u'lláh, ou Buda, ou qualquer outra pessoa. Então eu peguei uma Bíblia, comprei uma Bíblia e comecei a vasculhá-la procurando as palavras de Jesus. O problema, claro, é que não há pequenos trechos de biscoito da sorte, declarações proverbiais de Jesus. Os evangelhos parecem ser o esforço de alguém para nos convencer de que essas coisas realmente aconteceram. Sim. E enquanto eu estava lendo esses relatos dos evangelhos e comparando-os entre si e usando todas as ferramentas que uso no meu trabalho investigativo, comecei a me convencer de que esses eram relatos confiáveis nas maneiras que eu poderia testar qualquer relato confiável. E então, para mim, comecei a ter que olhar para Jesus de forma diferente. Então você aplicou as ferramentas normativas que usamos para encontrar um caso arquivado, você as aplicou à sua análise dos evangelhos e o que aconteceu? Bem, deixe-me dar um exemplo de algumas das ferramentas que você pode usar. Há um processo que usamos, uma disciplina que chamamos de análise forense de declarações. Como isso pode funcionar é assim. Se você é um suspeito no meu crime, eu diria, no dia seguinte ao crime, ei, quero que você me faça um favor. Aqui está um pedaço de papel, tem 24 linhas de um lado. Apenas escreva tudo o que você fez ontem, desde a hora que acordou de manhã até a hora que foi dormir. Você tem uma caneta. Não pode fazer nenhuma alteração a menos que eu veja as alterações que você faz. Depois que você terminar de fazer isso, eu realmente vou ler e vou avaliar o uso dos pronomes, o uso do tempo verbal, o uso de como você contrai ou expande o tempo. Estou procurando diferentes peças de evidência que estão nas escolhas de palavras que você faz. Pensei, bem, poderia aplicar algo assim aos evangelhos? E uma afirmação no início do 2º século é que Papias, um bispo, diz que Marcos, ao escrever o relato que chamamos de Evangelho de Marcos, está, na verdade, registrando o ensino de Pedro em Roma. Então pensei, bem, se esse for o caso, eu deveria ver algo no Evangelho de Marcos que seja incomum, que tenha as impressões digitais de Pedro, certo? Quero dizer, você deveria ver isso. Então comecei a aplicar a disciplina de análise forense de declarações ao Evangelho de Marcos. E à medida que fui avançando, percebi, uau, sabe, as impressões digitais de Pedro estão por toda parte em Marcos de uma maneira muito única. Deixe-me dar um exemplo disso. Você sabe como Pedro faz um monte de coisas estúpidas nos evangelhos, certo? Quero dizer, ele está sempre dizendo algo que não deveria dizer, metendo os pés pelas mãos, sabe? Sempre fazendo isso, certo? Confira, não está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Pedro, na verdade, parece muito bem. Ele parece o menos ridículo, certo? Na verdade, quando ele diz algo que é meio embaraçoso no Evangelho de Marcos, Marcos sempre diz, e os outros discípulos concordaram. Ele sempre coloca isso lá. Sim. Então ele está sempre fazendo Pedro parecer muito bem. Então o que você sempre vê no Evangelho de Marcos é a melhor representação de Pedro e você não vê o tipo de embaraço. E também você tem certos detalhes que são conhecidos apenas por Pedro, esses estão no Evangelho de Marcos. Agora aqui você está realmente tocando em algo que eu tive um debate com vários ateus sobre algo que você acabou de usar como um ponto de força, que os ateus costumam usar como um ponto de fraqueza. E eu acho isso tão importante. É que muitas vezes os ateus pegam essa história, bem, em uma história Pedro não sai do barco e em outra ele sai. Você sabe, ou em uma parte, Jesus diz, confie no Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma, mente e força, e na outra diz, certo, ou qualquer coisa. E então há essas pequenas coisas que nem sempre estão perfeitamente alinhadas, que muitas vezes são como, bem, isso é evidência de que está errado. Mas, na minha opinião, se você pegar 4 caras e levá-los a um jogo de futebol, sabe? E todos eles vão te contar o mesmo placar no final, certo? Mas eles vão ter uma pequena variação sobre como aconteceu. E para mim, se fosse falso e todos decidissem alinhar suas histórias juntas, não haveria variação. Bem, deixe-me apenas ajudá-lo com essa objeção, porque esse foi um aspecto dos evangelhos que nunca realmente me incomodou como ateu, olhando para os evangelhos pela primeira vez como detetive aos 35 anos, porque naquela época eu já tinha trabalhado em muitos casos, onde eu realmente investiguei várias declarações de testemunhas oculares. Nenhuma testemunha ocular jamais concorda, nunca. Elas simplesmente não concordam. Quero dizer, poderia ter acontecido meia hora atrás. Eu tive um caso uma vez no meio da noite, foi um assassinato na nossa cidade. Eu ainda estava trabalhando em assassinatos recentes na época. E eu recebo esse assassinato por volta de 1h da manhã. Quase sempre, quando atendo a chamada, digo ao despachante, se você tem policiais na cena, separe as testemunhas. Mas naquela noite eu estava meio dormindo, não fiz isso. Chego lá, está chovendo, levo 1 hora para chegar ao trabalho
Quando chego lá, os policiais, porque estava chovendo, colocaram todas as testemunhas na traseira de uma viatura para mantê-las secas. E elas ficaram lá sem supervisão por 1 hora. E todo mundo está gemendo porque você sabe que isso não é bom. Porque naquela hora elas alinharam suas histórias. Alguém diz, sabe, tenho certeza de que ele tinha uma arma na cintura. Não, ele tinha uma grande fivela de cinto. Você acha? Ok, talvez. Não faça isso. Não tente alinhar suas histórias. Se você acha que é uma fivela de cinto, me diga que é uma fivela de cinto. Se você acha que é uma arma, me diga que é uma arma. Eu vou conseguir resolver isso. O trabalho do investigador é pegar o que parecem ser diferenças nos relatos e ver como todos eles se encaixam de uma maneira que faça sentido. E é isso que fazemos com os evangelhos. E você está absolutamente certo. Em qualquer situação dada, 2 testemunhas terão uma perspectiva diferente, também geográfica. Por exemplo, se você tem um cara fazendo um assalto e quer saber o que o assaltante estava vestindo, eu não pergunto a um cara, eu pergunto a uma garota essa pergunta, ok? Porque as mulheres sabem o que ele está vestindo. Sabe, um cara vai dizer, eu não sei, uma camiseta? Não, cara. A garota vai dizer, não, era tipo era uma polo, 2 botões, parava mais ou menos aqui, tinha um pequeno vermelho. Quero dizer, oh meu Deus, sabe? Essa é a natureza das testemunhas oculares. Agora, se você quer saber que tipo de arma ele estava usando, pergunte ao cara. Eu nem vou perguntar isso à vítima. Que tipo de arma ele estava usando? Cara, eu não sei. Eu estava morrendo de medo. Mas o cara a 4 metros de distância, esse cara vai saber o que ele tinha na mão. Então, novamente, muito disso é entender qual é a localização geográfica da sua testemunha. Qual é a história que ele traz para isso? Então, isso nunca me incomodou. Se você pensar honestamente, pessoal, vocês acham que se tivéssemos 4 evangelhos que fossem idênticos palavra por palavra, 4 evangelhos idênticos, o cético ficaria menos preocupado com isso? Não, eles estariam dizendo, não podemos confiar nisso, eles conspiraram. Sim, então quero dizer, você não pode ganhar de qualquer maneira, certo? Mas isso é algo que nunca realmente me incomodou. No final, avaliamos testemunhas oculares confiáveis em 4 pilares desta cadeira. 1, eles realmente estavam lá? 2, eles podem ser corroborados de alguma forma? 3, eles mudaram sua história ao longo do tempo? 4, eles têm preconceito? Essas são as testemunhas. Na verdade, damos essa instrução aos jurados em julgamentos de homicídio para olhar essas categorias quando estão avaliando testemunhas oculares no tribunal. E isso é uma carga realmente alta para os jurados considerarem. E eu acho que é alto o suficiente para nós adotarmos o mesmo processo e dizer, os autores dos evangelhos poderiam realmente alcançar isso? Eles poderiam realmente passar por esse teste? E eles passam? Eles passam. É sobre isso que escrevi em Cold Case Christianity. A ideia aqui é, veja, precisamos saber, primeiro de tudo, eles são antigos? Eles realmente estavam lá? Porque se os evangelhos foram escritos no século II, eles não são história. Eles podem conter alguma verdade, sim, mas não podem ser relatos de testemunhas oculares. Você tem que estar lá para ser uma testemunha ocular. Com certeza. Se foram escritos tarde, não serão relatos de testemunhas oculares. Acontece que foram escritos muito cedo e surgem primeiro na própria região onde as pessoas saberiam se fossem mentiras. Então, quanto mais você trabalha, você pode meio que perceber. São evangelhos antigos, foram escritos na região onde você saberia se fossem mentiras. Eles são corroborados por muitas evidências internas, como o tipo de linguagem de que estou falando. Acontece que, por exemplo, os nomes, os substantivos próprios que eram usados para jovens judeus e judias no Egito no 1º século, são muito diferentes dos substantivos próprios que eram usados na área ao redor da Palestina. Então você tem esses 2 conjuntos diferentes de nomes. E adivinhe, nossa escritura acerta. Se você estivesse escrevendo isso do Egito, digamos, e não soubesse quais eram os nomes em Israel, você não usaria necessariamente os termos corretos. Mas nossa escritura é sempre consistente com pronomes, consistente com a geografia, consistente com a arqueologia, é consistente com as declarações de não crentes nos séculos 1 e 2 que estavam observando os eventos, é consistente. E quando você vê esse tipo de corroboração, mesmo que seja apenas uma corroboração pontual, você tem confiança. E a terceira coisa, claro, é se muda ao longo do tempo. Bem, há uma maneira de testar isso. Chamamos isso de cadeia de custódia. Se eu tenho uma peça de evidência de 1980, eu a levo a julgamento hoje. E quero que você acredite que essa peça de evidência de 1980 não foi alterada. É realmente, eu posso confiar que é a mesma peça de evidência. Sério? Como eu sei disso? Bem, para quem aquele oficial a entregou? Ele escreveu um relatório, esse cara escreveu um relatório, ele a entregou ao laboratório criminal, eles escreveram um relatório. Ele a entregou a outra pessoa, eles a entregaram a mim, eu escrevi um relatório, agora está em julgamento. Há uma cadeia de custódia para essa peça de evidência.
Acontece que há uma cadeia de custódia para o Evangelho. Então, por exemplo, o Evangelho de João. O que João realmente disse sobre Jesus? Era um Jesus que andava sobre as águas? Um Jesus que nasceu de uma virgem? Ou talvez, você sabe, é um tipo diferente de Jesus. Talvez tenha sido distorcido ao longo dos anos. Agora, ele é um Jesus sobrenatural, mas o verdadeiro Jesus era um simples professor. Bem, se você quer saber o que João ensinou, pode perguntar aos seus alunos, porque esses alunos têm nomes. Inácio, Policarpo e Papias são os 3 alunos de João. E acontece que ainda temos os escritos de Inácio e Policarpo. Então, se você está se perguntando o que João disse, olhe para os escritos de Inácio e Policarpo. Ainda os temos, eles não estão na sua Bíblia. São documentos antigos do 1º século. E eles tinham um aluno chamado Irineu, olhe para seus escritos. E ele tinha um aluno chamado Hipólito, olhe para os dele. Você pode realmente traçar o progresso da história de Jesus desde o primeiro observador, João, até seus alunos, até os alunos deles, até onde a temos hoje. Você pode fazer o mesmo para Paulo, o mesmo para Pedro, através de Marcos e os bispos do norte da África. Você pode fazer isso em cada um deles. E quando você terminar, vai perceber que a história de Jesus é antiga na região, corroborada por fontes externas e não muda ao longo do tempo. Última coisa, preconceito. Achamos que eles tinham preconceito? Existem apenas 3 razões pelas quais alguém comete um assassinato pessoal. Apenas 3. As mesmas 3 razões pelas quais você já contou uma mentira. As mesmas 3 razões pelas quais você já cometeu qualquer pecado. Essas são as 3 razões: ganância financeira, luxúria sexual ou relacional e busca de poder. Se você acha que os discípulos estão mentindo para nós ou têm um preconceito que os levou a mentir para nós, você simplesmente tem que fazer a pergunta: como eles se beneficiaram em uma dessas 3 áreas? Se eles não têm benefício nessas 3 áreas, você pode confiar neles. E faça a si mesmo essa pergunta, pessoal. Eles ficaram ricos com esse negócio. Eles conseguiram namoradas com esse negócio. Eles, você sabe, se tornaram que você não podia nem controlar a maneira como morreram. Você não tinha o poder de controlar o destino deles. Esse tipo de testemunha você acaba podendo confiar. E foi isso que me levou a um ponto onde eu disse: ok, veja, eu acho que este é um relato confiável. O problema, claro, é que o relato confiável me chama a fazer algo com o Cristo ressuscitado. E então, para as pessoas que estão assistindo a esta discussão, e talvez você esteja começando a ter suas próprias dúvidas, claro, quero encorajá-lo que quanto mais você investigar, as respostas estão lá, e você ficará muito encorajado. Mas aqui está o ponto principal, pessoal. Como cristãos, precisamos melhorar nosso desempenho. Precisamos ser capazes de dar respostas ao mundo. Se eu te perguntar, você conhece 5 razões pelas quais os evangelhos são confiáveis? Você conhece 5 razões pelas quais pode confiar na ressurreição como a melhor inferência a partir das evidências? Você poderia dar uma resposta? Estamos em um momento em que precisamos dar uma resposta. Eu sempre coloco desta forma. Os policiais veem o mundo em categorias amplas. Ovelhas, lobos. Nosso trabalho é proteger as ovelhas dos lobos. Nós nos chamamos de cães pastores. Essa é a 3ª categoria. Agora, acontece que as ovelhas nem gostam dos cães pastores. E elas nem sabem que precisam de proteção. E os cães pastores, eles não gostam deles porque ambos são caninos. Lobos e cães pastores são muito parecidos, certo? Mas você sabe que se tivéssemos um quintal cheio de cães pastores, não teríamos problema com lobos. Então, a pergunta que tenho para todos nós que estamos assistindo a isso: se você está interessado, já é cristão há muitos anos, agora é a hora de parar de ser uma ovelha. É hora de ser um cão pastor. Porque se você puder se tornar um cão pastor, não teremos problema com lobos. E confia em mim, a cultura está mudando. Nós temos um problema com lobos. Isso é algo poderoso. Quero dizer, adoro que você não se considere um acadêmico. Sim, definitivamente não um acadêmico. Bem, acho que isso é importante. É meio que, você sabe, os críticos muitas vezes agem como se as pessoas de 2000 anos atrás não soubessem que um homem não ressuscita dos mortos, certo? Você sabe, ou que você não pode simplesmente andar sobre a água. Na verdade, os judeus do 1º século eram realmente muito educados, certo? Muitos deles receberam uma educação helenística. Quero dizer, eles tinham entendimento até mesmo de coisas como geometria e outros aspectos. E muitos dos homens judeus teriam memorizado toda a Torá. Eles teriam tido a capacidade de lembrar grandes volumes de texto e lembrá-los com precisão. E então, há algumas coisas realmente importantes sobre isso. Só quero encorajar a todos, se você está em casa e talvez tenha alguém na sua vida que, você sabe, está sempre vindo com essas coisas diferentes, considere adquirir o livro do Jim. Chama-se Cold Case Christianity, está certo? Isso mesmo.
E isso realmente pode equipá-lo, eu acho, para ser o tipo de cão-pastor que você precisa ser. Que nós, crentes veteranos, podemos ser para fazer um grande caso para aqueles que precisam de uma abordagem acadêmica ou intelectual para ter fé. E uma das grandes coisas, não importa quem você seja quando está assistindo hoje à noite na TBN, você sabe, mesmo que tenha um pouco de dúvida e um pouco de fé, Deus pode usar o pouco de fé que você tem. E se você está 99% duvidando, mas tem 1% de fé, Deus pode usar esse pouquinho para transformá-lo na pessoa que Ele chamou você para ser. Não é verdade, Jim? Sim, absolutamente. Somos chamados a fazer isso. Somos chamados a dar um passo para fazer uma grande diferença, especialmente para nossos jovens. Você sabe que isso é verdade, Bob. Então, J. Warner Wallace, nós estamos muito gratos por você estar aqui esta noite. Este é um estudo incrível e estamos muito gratos por você estar aqui.